Fala, meus budocas, vocês estão trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui para fazer a minha adaptação de uma thread, mas também um post muito importante aqui pro canal, que é sobre as entrevistas com Takashi Kubota e Katsuyoshi Nakatsuru que rolaram lá no evento Made in Asia, em Bruxelas, na Bélgica, nos dias 7, 8 e 9 de março agora de 2025. E eu tive uma participação bem interessante nisso, graças à minha amiga @VonDBZ lá no Twitter. Eu vou explicar pra galera que não tá muito ligada, mas provavelmente boa parte do meu público já viu sobre isso nessa thread bem completinha que eu fiz sobre isso, e também nesse artigo no site Kami-sama Explorer, que eu também postei tudo, traduzi, tudo bonitinho lá. Então bora explorar isso para quem não tá ligado, né? A primeira coisa que é interessante se lembrar é que eu havia feito essa divulgação, essa postagem no dia 20 de fevereiro de 2025, não só aqui no Twitter, mas no Facebook, fiz vídeo também pro YouTube Shorts, pro Instagram, né, o Reels no Instagram e também pro TikTok. Então eu tentei ajudar ao máximo a divulgar sobre esse evento para justamente fazer com que a amiga, aqui ó, a Avon, né, a minha amiga francesa, ela conseguisse ir até o evento e conseguisse o passe de imprensa para poder entrevistar o Kubota e o Nakatsuru, que são já lendários animadores, né? O Nakatsuru ele tá lá desde o Dragon Ballzinho, trabalhou com Akira Toriyama, né, um grande veterano. O Takashi Kubota é mais recente na franquia, mas também tem se destacado muito desde Dragon Ball Super Broly e tem feito um trabalho sensacional. Não é à toa que ele foi designer de personagens do Super Hero e fez alguns dos melhores cortes de animação do Dragon Ball moderno, né? O cara também, grande fã de Dragon Ball. E, enfim, né, aqui tem a divulgaçãozinha legal. Agora, voltando para a questão da thread, eu pensei em ler a thread, mas na verdade eu vou ler tudo direto do post aqui do Kami-sama Explorer, mas que eu obviamente fiz, porque tá mais completinho. Eu quero também dar minhas opiniões para vocês, então bora lá. Entrevistas com Katsuyoshi Nakatsuru e Takashi Kubota no evento Made in Asia 2025, né? Que dá pra ver bem quem é quem, né? Nesse evento que ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, tivemos várias entrevistas com esses incríveis animadores de Dragon Ball. Abaixo disponibilizarei traduções em português brasileiro a partir das traduções em inglês feitas por diversas pessoas. Mas um adendo, né? Eu coloco aqui, eu, Kazaki, do canal Budokai, tive o privilégio de ter algumas perguntas respondidas por eles através da minha amiga @VonDBZ, a qual eu ajudei a conseguir entrevistá-los através de divulgações que fiz do evento em várias redes sociais, né? O que eu acabei resumindo para vocês. E eu destaquei então as perguntas da Von primeiro, e também aquelas que, por intermédio dela, como se fosse, são perguntas minhas que foram feitas para eles por intermédio dela, né? Eu tive essa honra, foi muito legal. Perguntas ao Nakatsuru. As cores do cabelo do Goku Super Saiyajin 4 do Daima são uma referência ao cabelo da Masako Nozawa, a voz original do Goku, né? Começa com uma pergunta bem curiosa. Aí o Nakatsuru falou que é apenas uma coincidência, Nozawa-san sempre teve cabelo assim, né? Cabelo daquela forma, bem grande, bem meio bagunçado assim e vermelho, né? E ele ficou surpreso ao ver que poderiam ter alguma relação, pois isso nunca lhe passou pela cabeça, né? Ele já tirou uma risada dele. Aí depois aqui já vem uma pergunta minha. Assim como você fez com Dr. Slump e Cashman, estaria interessado em desenhar um novo mangá baseado nas histórias de Toriyama Sensei, como uma possível adaptação em mangá do Daima, algo que muita gente fica se perguntando se vai rolar. E aí o Nakatsuru falou que sim, se houver a oportunidade ele gostaria de fazer isso. Então foi bem interessante ver ele falar isso, já que faz muitos e muitos anos que ele não faz um mangá, né? E ele fazia naquele esquema de mangá colorido, né? Era um processo bem mais trabalhoso. Não sei se ele ia fazer preto e branco dessa vez, se houvesse oportunidade. Eu não sei se eles vão delegar isso ao Toyotaro, a gente não sabe ainda certinho do futuro da franquia, mas foi bem legal de ver ele falando sobre isso. Agora, quais cores você escolheria para o Trunks Super Saiyajin 4? Ele, o que você quer dizer exatamente com cores? As cores do cabelo ou do pelo, né, do Super Saiyajin 4. Aí ele, certo, não tenho preferência pelas cores, qualquer uma estaria bom, né? Aí o Nakatsuru foi mais sucinto, respondeu essas coisinhas e passamos agora para o Kubota, né? A Von perguntou para ele, com um estilo tão variado e intenso, qual você considera ser o seu ápice profissional, a sua melhor cena? Aí o Kubota falou, por mais que eu adore o Kamehameha do episódio 20 do Daima, se eu tivesse que escolher uma cena, a minha cena Kubota seria aquela dos mísseis no episódio 14 de Tengen Toppa Gurren Lagann, que é uma cena realmente muito bem animada, né, bastante fluida, dá pra ver a alta qualidade que ele já tinha nesse anime também, bem importante, Gurren Lagann, caso vocês não conheçam, fica a recomendação. Agora passando, como você mantém as proporções e os detalhes dos personagens em diferentes cenas, especialmente com movimentos dinâmicos de câmera? Aí ele falou, não há uma técnica específica,
para manter as coisas consistentes, pois cada um tem a sua e não há atalhos. É melhor quando há um zoom out, já que dessa forma você pode simplesmente apagar os detalhes, como as manchas no corpo do céu, né? Que é um detalhe que os animadores odeiam ter que desenhar. Você acha que a animação 3D será tão expressiva e emocionalmente impactante quanto a 2D? Aí ele falou, a força do 3D é incomparável para sequências de ação, em termos de espacialidade, movimentos corporais em um determinado espaço, pois permite uma câmera mais livre e ângulos e tomadas mais dinâmicos. E essa é uma questão importante, porque muita gente até hoje reclama do fato do filme Super Hero ter sido feito em 3D, sendo que isso só deixou as cenas de ação mais dinâmicas e o filme muito mais vivo, né? Os movimentos dos personagens muito mais fluidos, muito mais realmente vivos, expressivos, né? E as cenas de luta também, a gente teve umas cenas de luta lá em meio à chuva, foi super dinâmico, super bonito de ver, e a galera ignora isso pra focar os modelos dos personagens não são tão bonitos quanto desenhado puramente nos 2D. Pode até ser verdade, mas se você tem um decréscimo, você tem um acréscimo também através do 3D. Então é importante entender isso. Como foi trabalhar em Dragon Ball Daima? Ele falou, não consegui me envolver tanto quanto gostaria porque estava preso em outros projetos, provavelmente a terceira temporada de One Punch Man. Eu sinto que meu trabalho no Daima foi como ser um maestro de orquestra, né? Ele ajudou, fez várias coisas ali, guiou, mas não pôde se envolver tanto quanto gostaria. Como você se sentiu sobre a recepção do público aos flashbacks da saga Buu lá do começo, né, do Dragon Ball Daima, principalmente? Fiquei emocionado pelas reações, mas também muito nervoso, porque, diferentemente de 20 anos atrás, agora as pessoas conferem cada quadro e têm expectativas muito altas, então eu fiquei bem nervoso com isso. Interessante ver ele falar sobre isso também. É o que ele já tinha falado em outras entrevistas, e como reflete a nossa era, né, mais moderna. Que a galera realmente para analisar quadro a quadro, então você tem que ter muito mais cuidado com as coisas que você desenha, porque não dá pra passar despercebido como era antigamente. Como Nakatsuru-san influenciou a sua maneira de trabalhar? Como foi trabalhar com ele em Dragon Ball Daima? Aí falou, foi incrível, pois todos nos complementamos, respondendo eficientemente em ajudar uns aos outros naquilo em que éramos melhores, né? Aí falou, e quanto a trabalhar com freelancers internacionais? Eu não consegui trabalhar em todos os episódios por estar envolvido em outros projetos paralelos, mas me lembro de alguns nomes, como Sanda e Nightberry, ambos animadores freelancers, né, franceses que estavam no Twitter, inclusive compartilhando suas participações no Daima. Eles complementavam os pontos fortes um do outro e compensavam suas fraquezas. E é bem legal ver essa mentalidade do Kubota de, pô, vamos tentar trabalhar como equipe, em uníssono aqui pra gente apoiar um ao outro e ajudar nos nossos problemas. Muito legal. Agora veio a pergunta minha, qual foi a sua cena favorita? E aí ele falou, o Kamehameha final do Goku Super Saiyan 4 em Dragon Ball Daima, que não duvido que seja a cena favorita do Daima para a maior parte das pessoas, né? Já que foi incrível aquela cena, muito maneira. Ele atravessando os 3 mundos, né, do Makai com o Mega Kamehameha, atravessando o próprio Goma com isso. Uma das cenas, acho que a cena mais B10 e uma das mais bem animadas também. Muito foda. O retorno do Super Saiyan 4 foi uma surpresa. O que você acha dessa transformação? Eu falei, é algo na qual eu trabalhei, então é claro que eu gostei muito. Agora outra pergunta minha e uma um pouquinho mais longa. De acordo com o Tadayoshi Yamamuro, né, a galera já deve conhecer, um veterano também na animação de Dragon Ball, que estava até o anime semanal de Dragon Ball Super, havia uma rivalidade entre os animadores de Dragon Ball para superar uns aos outros, né, antigamente no caso. Essa atmosfera continuou em Super Hero e Daima. Aí ele ficou surpreendido, é sério que o Yamamuro-san disse isso? Até onde eu sei, durante a era de ouro de Dragon Ball e Dragon Ball Z, Yamamuro-san era o melhor, sem ninguém no seu nível. Então eu acho que ele não sentia que havia competição, mas se ele tivesse que se comparar a alguém, seria o Nakatsuru-san, que estava chegando bem perto. No entanto, se tinha algo em que o Yamamuro-san ganhava de Nakatsuru-san, era em ser mais rápido. Então ele sempre seria melhor em termos de cronograma de produção de anime dos anos 90 do que o Nakatsuru-san. Quanto à produção e trabalho em equipe e rivalidade de animadores Super Hero e Daima, acho que não havia nenhuma, pois éramos uma verdadeira equipe que se completava e tinha uma boa sinergia, ajudando uns aos outros a compensar as suas fraquezas. O espírito de cooperação era forte, é por isso que éramos uma equipe eficiente. Então, eu deixei até a notinha aqui, ó. Tadayoshi Yamamuro comentou sobre essa atmosfera competitiva no Diário Shenlong do Guia Daisenshu 5, lançado em 1995, tem tudo aqui traduzido também no site do Kami por mim. E é interessante então ver isso, que antes eles tinham uma rivalidade amistosa nessa questão de querer sempre fazer o seu melhor para superar o seu coleguinha ali, mostrar que você era capaz, que você poderia surpreender. Atualmente eles têm mais um senso de competitividade, quer dizer, de ajuda, né? Um senso de querer ajudar um ao outro para simplesmente fazer um trabalho legal e sair bonitinho, o que também é bacana, é importante.
Agora outra pergunta, em Dragon Ball existem eventos que sabemos que aconteceram, mas nunca vimos, como o Goku treinando com o Kami-sama por 3 anos, a primeira transformação do Gohan do futuro, a infância de Goten Trunks e as suas primeiras transformações, Goku descobrindo o Super Saiyajin 3 no outro mundo, etc. Existe alguma cena semelhante que você gostaria de animar? Aí ele falou: eu adoraria desenhar qualquer um deles, mas sem as instruções de Toriyama Sensei seria um pouco estranho. Eu precisaria de mais tempo para pensar sobre isso. Mas eu me lembro de ver uma cena do especial de TV do Bardock, aquele lançado em 1990, e me surpreender em como aquilo se tornou parte do mangá original. Quem imaginaria que coisas originais do anime seriam incorporadas no mangá? Né? Se houver outra oportunidade para desenhar uma cena desse tipo, eu ficaria muito feliz em fazer. Então é sempre legal ver como os animadores também são fãs da obra, querem também animar essas coisas. Nunca vi, mas que a gente sabe que rolou, e se houver oportunidade, o Kubota sempre vai estar trabalhando em Dragon Ball, que é excelente pra gente. Já que ele, junto com o Nakatsuru, o Naotoshi Shida e o Yuya Takahashi, são, pra mim, os melhores animadores atuais de Dragon Ball. E de onde surgiu a ideia do corpo gigante do Ori de Piccolo? Aí ele falou: não sei, você teria que perguntar ao Toriyama Sensei, mas isso seria difícil agora. Eu também perguntei por que ele ficou laranja. Aí ele falou também: só o Toriyama Sensei poderia nos dizer. São informações que, obviamente, vieram do Toriyama, não tem como um mero animador que estava lá para seguir as instruções já passadas para ele responder sobre isso. Talvez ele poderia responder por que o cinto a faixa ali na cintura do Piccolo mudou de vermelho para cinza exclusivamente no anime, já que numa ilustração do Toriyama não mudou, né? Talvez ele soubesse disso, mas acabou não sendo perguntado. Por fim, que cores você escolheria para o Trunks Super Saiyajin 4? Aí ele ficou pensativo, né? Acho que preto, pois ninguém esperaria essa cor, então seria interessante como uma grande surpresa, e realmente, né? Quem imaginaria um Super Saiyajin 4 com tons pretos no pelo, né? No cabelo tudo bem, mas eu imagino assim, até um cinza mais escuro, talvez ficasse meio dark, meio um Goku Black Super Saiyajin 4, mas seria curioso, né? Agora a gente tem umas anedotas curiosas aqui, ó. Ao longo da conversa com o Avon, o Kubota comentou sobre algumas curiosidades legais. As pintas do céu, né? É bem conhecido que todos os desenhistas odeiam ter que desenhar aquelas pintas ou manchas no corpo do vilão. No começo do filme Dragon Ball Super Hero, o Kubota teve que desenhá-las à mão devido ao prólogo ser animado em 2D. Ele fez os rascunhos, mas então decidiu pedir a Naohiro Shintani, que foi o designer de personagens lá do filme Dragon Ball Super Broly, né, para ajudá-lo com os detalhes e as pintas. E o Shintani não gostou nem um pouco disso, e no final do trabalho ele ainda disse: nunca mais, né, nunca mais faço isso. O Kubota disse que se sentiu mal por pedir ao Shintani para fazer isso, pois foi meio ofensivo pedir a um designer de personagens para fazer essa tarefa trabalhosa que deveria ser delegada a estagiários, né? Esse negócio de você senta e fica fazendo só a mesma coisa repetitiva ali, pequenininha, é um trabalho realmente mais de estagiário, mais de uma mão de obra para fazer um negócio mais repetitivo, que não requer uma precisão de detalhamento, de design, né, como é delegado a animadores-chave, animadores principais. Né? É o tipo de coisa que qualquer um pode fazer, mas é só um trabalho que demora muito tempo, porque é só a grande quantidade. Mas ele acabou pedindo ao Shintani, provavelmente amigo dele ali, com quem ele tinha mais contato, para ajudar a fazer. Né? Fez, mas foi um saco de fazer isso. E aí, cadê aqui, ó? O Kubota terminou dizendo que assistia Dragon Ball Z como um espectador comum naquela época. Ele estava no ensino fundamental quando o Z foi ao ar. Então, quando ele se tornou profissional, percebeu: droga, esses caras fizeram tudo isso à mão, que bando de loucos. Para um anime de TV com cronograma de produção curto, isso é absurdo. Né? Ele não sabia que eles faziam essa loucura de fazer todas as coisas à mão. Né? Mega trabalhoso, mas a animação do Japão sempre foi assim, sempre foi algo bastante exaustivo e até punitivo e injusto, né? Até hoje, infelizmente, é assim na indústria. Talvez pareça que tá melhorando aos poucos, mas ainda a galera não recebe tão bem, trabalha por muitas e muitas horas, e é um negócio que eles fazem com muito amor mesmo, porque é um negócio que não paga tão bem e é extremamente exaustivo. É foda. Aí continuamos aqui, ó. Um testemunho inesperado. Quando a Von estava falando com o Kubota sobre o seu livro Dragon Ball Illustrations Preview, reforçando que gostaria de ver mais produções desse tipo por ele, né? Um livrinho lá que ele fazia umas ilustrações, falava um pouco sobre bastidores, né? Ela estava conversando com ele sobre isso, e ela acabou citando aquele livro também do antigo artista promocional Furusawa Junya, né? O Furu Jun, a galera deve conhecer, um dos artistas promocionais mais reconhecíveis da franquia. E o Kubota acabou revelando algo muito interessante sobre isso, né? Ele explicou que quando era mais jovem costumava comprar a Animedia, uma revista de anime muito popular no Japão, por volta ali do sexto ano do ensino fundamental, quando ele tinha os seus 10, 11 anos, entre 1987 e 89. E aí o Kubota falou que lia principalmente as páginas dedicadas aos fãs, cartas de fãs e fanarts, e adorava se comparar com outros fãs, tipo, aquele ali também tem 11 anos.
E um dia ele viu uma arte do Furujun. Dali pra frente, viu mais e mais, né? Até que um dia ele viu uma carta do Furujun na revista dizendo: consegui, eu fui contratado como artista oficial dos produtos de Dragon Ball. Então, de certa forma, ele pôde testemunhar a estreia do Furujun como um artista oficial de Dragon Ball. Isso ajudou a motivá-lo, pois ele viu que um fã comum poderia entrar na indústria profissional, motivando a continuar sonhando em um dia trabalhar como animador em Dragon Ball. Então isso foi bem interessante, né? Porque a gente não sabe muito sobre o Furusawa Jr., né? A gente só sabia que ele trabalhava especificamente como artista profissional, fazia coisas para cards, para pôsteres, para calendários, para essas coisas, né? Se você procurar o nome dele na internet, você encontra vários exemplos do estilo dele, bem reconhecível, muito bonito, mas ele até faleceu, né, recentemente, acho que foi em 2020, se eu não me engano. E a gente não sabe muita coisa sobre isso, né? Então foi legal aprender mais através do Kubota, que por isso, obviamente, ser um japonês que cresceu ali final dos anos 80, né? Ao longo dos anos 80, mas pegou muito o final dos anos 80, começo dos anos 90, ele viu a ascensão do cara, né? E isso motivou ele também. Então é legal a gente ver como essas coisas impactavam o público da época para que um dia eles entrassem na indústria, né, e trabalhassem oficialmente com Dragon Ball. É sempre legal de ver como que funcionam as coisas para os japoneses. Agora a gente parte para a entrevista da conferência oficial do evento Made in Asia 2025. Aqui tem a foto que dá para ver, eles sentadinhos aqui, a entrevistadora e tudo mais, né? Negócio mais profissional agora da parte do evento. Perguntas ao Nakatsuru: como você trabalhou para capturar a essência do estilo artístico de Akira Toriyama? Ele falou: a maior vantagem que eu tive foi ter trabalhado muito tempo com o Sensei, obviamente. Tanto que ele já, nas épocas mais em que ele era mais jovem, ele até chegou aí, lá em Aichi, visitar o Toriyama Sensei para aprender com ele a como fazer um estilo artístico que se assemelhava mais a ele, entender sobre o traçado do mestre. Então ele teve essa mega vantagem para se tornar tão forte, tão bom. Você criou o Super Saiyajin 4, como foi que você o projetou? Aí ele falou: quando eu comecei a trabalhar no GT, eu descobri sobre a transformação. Disseram-me que Toriyama Sensei não faria o design, então foi uma grande pressão. Essa responsabilidade e estresse é o que me lembro do processo de criação do design, né? Aí falou: você recebeu pedidos específicos sobre o design do Super Saiyajin 4 ou teve total liberdade em termos de direção? Ele falou: me foquei no peso dessa responsabilidade. Então realmente pensei sobre isso por 24 horas, sobre como o fazer parecer mais forte. Então eu tive a ideia de usar a força selvagem do Ozaru, né? A partir disso eu desenvolvi o design, e vai lembrar que eu tenho um vídeo aqui também no canal onde eu falei sobre essa descoberta que eu fiz, traduzindo a Anime Comics do GT, Saga dos Dragões Malignos, volume 3, que tem uma entrevista com o Nakatsuru em que ele fala justamente isso, que ele projetou, né, o Super Saiyajin 4, mas ele também teve ali a opinião do Akira Toriyama, né, supervisão, e ele até parece ter feito uma modificação. Então foi legal descobrir mais sobre isso, e nessas entrevistas ele também reforçou isso, né. Pulando para outra: como foi a era de ouro da animação em Dragon Ball Z? Todos eram jovens, mas desenhávamos dia após dia e éramos todos fãs de Toriyama Sensei. Então ficávamos felizes em receber os rascunhos dos próximos capítulos para começar o novo episódio. Outra anedota legal, né, e tem isso em outras entrevistas, em que eles falam que, todo mundo que trabalhava em Dragon Ball era realmente fã de Dragon Ball, não tava ali só porque era um serviço. Eles gostavam, acompanhavam o trabalho, eles tinham o privilégio de receber os originais para poder, né, os rascunhos originais, para poder saber de antemão sobre as coisas e poder até seguir mais o estilo ali do traçado original do Sensei. Então foi uma galera realmente muito privilegiada e que deu o seu máximo, o seu sangue e suor e também muito carinho pro Dragon Ball antigamente. Então é sempre legal de saber mais sobre a produção da época. Qual foi o Dragon Ball mais difícil de animar, de trabalhar? Sobre a dificuldade, vamos falar do Daima. Nessa obra, os personagens são transformados em crianças novamente. Isso foi o mais difícil, pois eu não estou acostumado a animar crianças. Animar como elas estão vivendo uma aventura e tendo combates, isso foi o maior desafio. E isso vai na contramão de muita gente que fala que o Daima, os caras simplesmente foram preguiçosos e fizeram a galera virar criança para ficar mais fácil de animar. Totalmente errado, porque por mais que os designs deles sejam mais redondos e possa parecer mais simples de desenhar, na verdade até o próprio Akira Toriyama já falou que designs mais angulares às vezes pode ter maior dificuldade para você fazer o gestual, para não ficar tão rígido, né? Existe uma malemolência ali, uma flexibilidade maior nos designs redondos. Claro que eles também têm às vezes um ponto mais difícil, né? Então é sempre uma questão de encontrar equilíbrio. Nem tudo é fácil e as coisas não são feitas puramente por preguiça, como a galera fala, né? O pessoal da produção realmente se esforça pra caramba. Às vezes a gente tem vários problemas de roteiro,
né, e ideias idiotas, e a galera acha que só porque isso foi idiota, então toda a produção é um lixo, foi feito na preguiça, e não, né? A galera sempre se esforçou pra caramba, e o Dragon Ball Daima, feito ao longo de 6 anos, né, teve muito do esforço desse pessoal, inclusive alguns que ainda estavam trabalhando no filme Super Hero, né? Então, e em outras produções. Então, você imagina o quanto que eles se esforçaram, né, deram o seu máximo pra entregar aquela animação de excelente qualidade que a gente teve no Daima, né? Nada é tão fácil quanto a galera acha. Agora, qual foi a sua missão pessoal em Dragon Ball Daima? Para o Daima, nos baseamos totalmente nos trabalhos mais recentes de Toriyama Sensei. Tentamos expressar em Daima essa evolução de estilo, e realmente dá pra sentir isso, que eles puxaram muito mais pro estilo mais moderno do Toriyama, que não ia muito pro anime, né? Nem pro anime semanal do Dragon Ball Super, às vezes ali no Super Hero, no Dragon Ball Super Broly, o Shintani até que tentou emular um pouco, mas outros animadores fugiam do estilo mais esguio e mais jovem dos personagens do Toriyama, e aqui deu pra ver bastante disso no Daima, tirando algumas cenas ali do Yu Takahashi, que ele sempre segue o próprio estilo dele, né? Qual foi a sua impressão pessoal em Dragon Ball Daima? Para o Daima, nos baseamos totalmente nos trabalhos... Ah, tá, já li, né? O que torna Dragon Ball diferente de outros projetos em que você já trabalhou, né? Em termos mais técnicos. Quando saí da Toei e trabalhei para outros estúdios, eu ganhei experiência por meio desses projetos que serviram para o Daima quando eu retornei a ela. E realmente dá pra sentir um pouco até da influência de Digimon ali no estilo do Nakatsuru, né? Mais moderno. Você trabalhou diretamente com o Toriyama Sensei. Como descreveria a abordagem dele para os designs de personagens? Quando se trata dos ensinamentos de Toriyama Sensei, para mim, como designer de personagem, podemos fazer um paralelo com videogames. Se o personagem é pequeno, como em pixels, devemos ser capazes de reconhecê-los. Toriyama Sensei realmente tinha talento para essas pequenas características que os tornam únicos. É muito interessante de saber sobre esse detalhe, que ele foca em criar esses detalhezinhos para que os designs sejam fáceis de ser reconhecidos, né? Sejam bastante reconhecíveis. Quais são as suas memórias de trabalhar com Toriyama Sensei? Aí ele fala: tenho muitas memórias, especialmente sobre o Super Saiyajin 4. Vocês, o público, sempre me falaram sobre isso durante os autógrafos. Toriyama Sensei até desenhou uma ilustração dele para o box de DVD do GT, né? Isso foi ocorrendo em 2005. Voltando ao Super Saiyajin 4 do Daima, me senti ainda mais elogiado e reconhecido por Toriyama Sensei, e isso me deixou muito orgulhoso e feliz, né? Então aqui ele acabou não revelando nada muito contundente sobre o Super Saiyajin 4 do Daima, mas tem mais coisinhas depois. De toda forma, é sempre legal ver como ele sempre ficou mega feliz, o Toriyama, reconhecer esse design original criado por ele, ainda que tivesse uma mão ali do Toriyama, né, ao ponto de fazer uma ilustração e até trazer de volta aí no Dragon Ball Daima, fazer um redesign. É legal de ver o Nakatsuru sempre sendo grato a isso. Agora, partindo das perguntas do Kubota, você trabalhou para Dragon Ball Super Broly e Dragon Ball Super Super Hero. E eles têm estilos bem diferentes, então como foi trabalhar em abordagens tão distintas? Com Broly foi com desenhos ao estilo clássico, mas Super Hero tinha um 3D, então era difícil reproduzir com precisão o estilo Toriyama com elementos 3D. Mais um reforço de que não é porque foi feito em 3D, que foi feito na preguiça, que é muito mais fácil, não, porque você realmente trazer uma maior tridimensionalidade para o estilo artístico do Toriyama, que funciona às vezes muito mais em planos 2D, é muito mais complicado. Então tudo exige muito esforço, né, e tem sua dose de dificuldade. Como você trabalha cenas de ação e combates intensas? A Kubota falou: sempre que eu tenho que fazer cenas de combate, especialmente com grande intensidade, é uma questão de fazer melhor e mais intenso. Contudo, eu sempre me questiono sobre como farei isso. Por exemplo, para o Daima, no último Kamehameha no episódio 20, né, aquela cena incrível, eu fiz um rascunho quando os sons já estavam prontos, mas o timing não deu certo da forma como eu imaginei o som, né? Portanto, eu tive que redesenhar tudo com base no som. Isso é bem curioso de saber, que ele já havia feito as coisas ali para adiantar, mas o timing não estava casando, aí ele teve que ouvir o som, pensar melhor, beleza, agora dá para entender melhor, vou refazer assim com uma base. É o trabalhão que essa galera tem. Você foi impactado por uma cena específica na qual esteve envolvido? A cena do animador Ryo Onishi em Dragon Ball Super Broly me deixou, né, abismado. Afinal, foram de 100 a 200 cortes de animação. Vale lembrar, Ryo Onishi fez uma das cenas, acho que a cena mais bem animada, mais fluida de Dragon Ball Super Broly, que o Goku lá começa, né, se aquecendo, pulando aqui e ali, faz a pose de combate, vai pra cima do Broly, né, luta pra caramba de uma maneira mega fluida. Aquela cena sensacional. Apesar de ele, pra mim, pecar no estilo artístico, né? Ele fazia um estilo do Goku, sei lá, mais gordinho, com uma carinha meio feia ali. O estilo artístico não era incrível, mas a movimentação, a fluidez no movimento era sem igual, né? Ryo Onishi, absurdo.
Você usou One Punch Man como influência em seu trabalho em Dragon Ball ou vice-versa? Não tenho certeza sobre o que influenciou os meus processos de trabalho, mas eu aprendi com cada tarefa, então de qualquer maneira provavelmente eu fui influenciado por meus empregos anteriores. E qual foi o seu papel em Daima e as suas missões específicas? Eu fui diretor de animação por vários motivos, eu tinha outros projetos paralelos, então eu não pude trabalhar em todos os episódios. Eu era o maestro, né, como em uma orquestra, ele reforça isso. Tive muitos arrependimentos sobre coisas que poderiam ter sido melhoradas, né, e retrabalhadas. Como a evolução da técnica e da animação mudou a forma como você trabalha especificamente em Dragon Ball? Antes de Super Hero já usávamos computadores para digitalizar as imagens, mas foi desde o Super Hero que eu comprei um iPad Pro e isso mudou a forma como eu trabalhava, sem células para escanear, sem papel, etc. Podendo trabalhar de casa também. Outra vantagem é que durante uma cena de ação eu precisava de uma tonelada de papéis ao redor da mesa para desenhar tudo. Era irritante, mas dávamos um jeito. Agora com o iPad eu posso simplesmente ampliar a tela sem problemas com papel. Então, de fato existe essa vantagem do digital, mas nem por isso o trabalho deixa de ser mais árduo, né? Eles têm algumas vantagens, em outros pontos acaba até pecando. Eu acho que sei lá, coloração digital, às vezes até o estilo da line art não tem uma precisão em rachuras, em certos pontos, tão bonito quanto antes, mas eles têm certas vantagens, então é interessante ver de eles falarem sobre o progresso da tecnologia na animação. Agora, o que torna Dragon Ball diferente de outros projetos em que você já trabalhou, em termos de trabalho, técnicas, ferramentas, etc. Eu nunca fui uma pessoa muito exigente do tipo, eu quero isso ou aquilo, mas um dia antes de trabalhar para Dragon Ball Super Hero, eu trabalhei em outro projeto, e eu não me sentia muito bem, até que fui chamado para o Super Hero. Levei 45 anos para aprender a trabalhar melhor. Né? Mais um reforço de que é um ofício muito complicado, né? E eles são sempre muito exigentes artisticamente, sempre querendo melhorar, e também fica o reforço de que não é porque é feito no digital que é muito mais fácil, né? Que a galera fala, mas agora hoje em dia com a tecnologia Dragon Ball deveria ser super foda. Não, se você não tem um bom cronograma de animação e animadores experientes, né, você pode dar um iPad mais foda do mundo e ter uma mega produção ali por trás pra colocar cor, colocar efeito de não sei o que, e ainda assim vai sair ruim, né? Você precisa de bons profissionais e um bom cronograma para ter uma boa animação. Qual é o estilo e design simples, mas essencial de Akira Toriyama que você acha mais difícil de transferir para a animação? Tudo é super difícil. Eu só trabalhei em Super Hero no design de personagens com os esboços e foi muito complicado. Eu tive que pedir orientação e experiência a outros, como Nakatsuru-san. É super difícil, especialmente com 3D, mais um reforço. Quando eu recebi os esboços, designs para o Daima de Nakatsuru-san, eu pensei, era isso que estava faltando para mim. Então é interessante de ver isso, né? Porque apesar de os designs do Kubota, para mim, serem excelentes, né? No caso do Super Hero, ele sentia que, comparado ao Nakatsuru, veterano, né? Muito mais experiente que ele, faltava ali coisas, né? Talvez faltava um toque de expressividade maior, não sei. Ele não especificou, mas é sempre legal de ver eles mesmos sendo críticos aos seus trabalhos. Toriyama Sensei influenciou tantas gerações, qual você acha que é o impacto, o legado dele na animação do Japão? Ele falou, eu acho, e não apenas para a animação, mas também para a arte e mangá no geral, que ele deixou um forte impacto até mesmo para aqueles com quem ele nunca trabalhou. Sem Dragon Ball, eu nunca teria me tornado um animador. Sempre bonito ver sobre isso. Agora passamos para entrevistas de outras pessoas, né? Essa foi conduzida pelo canal Dragon Ball Times e eu traduzi ela a partir da tradução em inglês fornecida pelo Vinix, né? Já que esse canal é francês, tem o conteúdo original aqui. Fica a recomendação para quem quiser dar uma olhada, já que são entrevistas em vídeos que mostram Nakatsuru e tudo mais. Você começou a trabalhar em Dragon Ball bem cedo. Se lembra de suas primeiras animações para a série? Qual foi a sua impressão quando a descobriu? Aí o Nakatsuru falou, quando eu comecei a trabalhar em Dragon Ball, ainda era um jovem animador. Daisuke Nishi, o diretor de Dragon Ball e Dragon Ball Z, se juntou à Toei ao mesmo tempo que eu. Ele realmente amava ação e filmes de Kung Fu de Hong Kong. Naquela época, os filmes de ação de Hong Kong eram extremamente populares em todo o Japão. Estávamos muito interessados em tudo isso e nos perguntávamos se seria possível representá-lo em anime. Dragon Ball chegou naquele momento e foi o que tornou tudo possível. Ele estava envolvido na série Dragon Ball, e quanto a mim, mesmo sendo novo, ele me perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele nessa série, em Dragon Ball. E isso é muito legal de saber, porque todo mundo sabe que os filmes lá do Jack Chan e do Bruce Lee influenciaram muito o Toriyama a como fazer Dragon Ball. E realmente, esses filmes de ação estavam muito populares na época no Japão. Então até os animadores ali, mesmo sem saber dessas coisas do Toriyama, eles já estavam sendo influenciados, né, os produtores, animadores, e aí meio que casou tudo, né? A época convergiu de... Pô, essa galera tá interessada, tá um boom aqui no Japão, usaram isso de tema, o Toriyama passou isso muito bem, né, o estilo de direção de combate desses filmes
pro quadrinho, e aí a galera, pra transpor isso do quadrinho pro anime, também tinha muito essa vontade de fazer isso pela primeira vez na animação japonesa, então realmente a época de Dragon Ball foi primorosa por causa disso, porque tinha muita gente entusiasmada, fã desse tipo de produção, dando o seu máximo ali, mesmo sendo novatos, já demonstravam uma qualidade ímpar nisso, e é por isso que Dragon Ball acabou se tornando essa lenda, porque sempre teve muita gente que gostava dessas coisas e dava o seu máximo pra fazer isso, não era só porque é um negócio comercial ou fazer de qualquer jeito, né? Muito foda de saber disso. Quais foram suas maiores inspirações e modelos em sua carreira como animador? O que moldou o seu estilo? Nunca pensei que tivesse um estilo único. Eu olhava para os desenhos feitos pelo Toriyama-san em seu mangá, então eu pensava em como adaptá-los para o anime. Eu sempre trabalhei assim. É por isso que eu sempre senti que não era necessário trazer nenhuma característica única no meu trabalho. No entanto, quando eu tinha que criar um personagem, por exemplo, eu sempre pensava em como eles se moveriam e sempre colocava algumas das minhas próprias ideias nesse processo. Também tem essa diferença, né, que o Nakatsuru sempre tinha que pensar em movimento em tela, enquanto o Toriyama ele poderia usar os quadrinhos para emular uma sensação de movimento com imagens estáticas. O Nakatsuru tinha que pensar no movimento mais fluido realmente na animação dos personagens. Como você se envolveu na nova série Dragon Ball Daima e como aconteceu o contato com a Toei Animation? Bem, como eu posso dizer, na Toei Animation tem o Morishita-san, o diretor. Ele costumava me dar conselhos sobre o meu trabalho. Então, enquanto ele estava claramente trabalhando em um novo projeto de Dragon Ball, e como aconteceu de ser durante esse período, ele me disse algo como: bem, Nakatsuru-san, você deveria participar, né? Vai lembrar que o Nakatsuru chegou a ser designer de personagens na Saga Buu, no GT, mas depois disso ele ficou muito lá focado na franquia Digimon, se afastou de Dragon Ball, mesmo com o retorno do Dragon Ball Super, mesmo nos filmes mais recentes, então foi uma mega surpresa trazer ele de volta, e que bom, né, que o Kozo Morishita, ele conseguiu fazer esse contato, essa ponte com o Nakatsuru e trazer ele, né. Foi assim que eu comecei a me preparar para participar da produção, e como me envolvi do começo ao fim. Foi basicamente assim que aconteceu, né. Ele mesmo não esperava por isso. Quais são os novos designs de personagens que você criou para o Daima? E nós os veremos algum dia? Ele, de fato, bem... Dessa vez, vários personagens principais voltaram a ser crianças, e para eles eu criei muitos rascunhos para suas aparências rejuvenescidas. Eles aparecem no anime quase como estavam nos rascunhos, sem muitas mudanças, né? Não falou nada sobre se veremos algum dia, até porque os animadores ou eles não sabem ou eles não podem falar sobre isso. Em relação a esses novos personagens, você também fez o design do Super Saiyajin 4 para o Dragon Ball Daima? Aí ele fala, aqui é bem importante. Não, dessa vez no Daima foi Toriyama Sensei quem também fez o design do Super Saiyajin 4. Ele o desenhou de uma forma que o tornou o Super Saiyajin 4 do Daima. E aqui fica a nota, porque no original ele falou que o Super Saiyajin 4 do Daima foi Kaita, né, pelo Toriyama. Só que o Kaita, né, esse verbo, né, conjugado pro passado, pode ser tanto desenhou quanto escreveu, né? Existe essa ambiguidade ali na língua japonesa, então não ficou muito claro se existe uma ilustração do Super Saiyajin 4 pelo Toriyama ou se eles só criaram o design baseados nas instruções do Toriyama. A não ser que a Toei Animation um dia revele uma ilustração do Toriyama, pode ser que não tenha, né? Eu tendo a acreditar que não, que eles só receberam instruções do Sensei para fazer essa releitura do Super Saiyajin 4, mas não tem uma ilustração dele. Mas deve ter um character sheet ali, né, uma folha com os designs bonitinhos do Goku adulto, inclusive, porque o do criança, o Anime J até chegou a vazar já. Mas e do Goku adulto? Será que tem? Né, uma hora talvez eles vazem. Quais foram as maiores diferenças no seu trabalho entre Dragon Ball Z, GT e Daima? Bem, como eu posso dizer? Eu estou envolvido na franquia desde a minha juventude. Durante o Z eu era muito jovem. Na época do GT eu ainda era muito jovem. Então pro Daima... bem, eu já passei dos 60 anos agora. Então mesmo nessa idade ainda estou envolvido, mas apesar disso, Daima é provavelmente o projeto onde eu mais tive que desenhar. É curioso saber disso, que ele mais teve, provavelmente até porque ele fazia muita correção, né, nos animadores. Inclusive até algumas correções que eu acho que eram desnecessárias. Ele fazia algumas correções no Naohiro Shintani, que é outro designer de personagens e animador fantástico, e pra mim os modelos dele já estavam muito bons, mas o Nakatsuru tentava trazer ali uma consistência com o character sheet original dele, né, fazendo o Goku um pouquinho mais gordinho, né, e o Shintani fazia ele um pouquinho mais magrinho, mas ambos eram muito bonitos, então dá pra ver que o Nakatsuru se esforçou pra caramba, até desnecessariamente dá pra dizer um pouco assim. Existe algum personagem que você não gosta de desenhar? Personagens que eu não gosto de desenhar, bem, antigamente eu diria a Bulma, mas dessa vez no Daima tem essa personagem chamada Arinsu, uma antagonista. Bem, antagonista, né? Então tem essa personagem feminina que aparece, né? Ele não gostava de desenhar Arinsu, provavelmente porque era difícil, né? Desenhar mulheres ali,
um traçado mais delicado, né? Às vezes acertar a proporção da cabeça e tudo mais é mais complicado. O próprio Toriyama falava que não era fácil de desenhar, então até nisso Nakatsuru se espelhava no Toriyama, né? Então quer dizer que ele fez desenhar personagens femininas? E falou, essa foi bem difícil de desenhar. E ainda assim, ela saiu bem bonitona no anime, né? Todo mundo viu. Pra concluir, se houvesse um remake de Dragon Ball, você gostaria de participar? Olha aí, pergunta mega importante pros fãs. Se eu pudesse contribuir com algo e ser útil de alguma forma, eu adoraria. Mas se fôssemos começar de novo a partir do mangá Dragon Ball, talvez os mais jovens quisessem readaptá-lo completamente. Isso provavelmente ofereceria novas possibilidades, né? De qualquer forma, o trabalho original existe, e a partir daí há várias maneiras de criar uma nova série. Como eu acho que isso vai acontecer um dia, também acho que se eu vou participar ou não, não é tão importante. Talvez o que mais importa é que todos possam aproveitar a franquia pelo maior tempo possível. E talvez dessa forma alguns se inspirem no trabalho de Toriyama Sensei e poderíamos até ver uma criação que vá além da imaginação de Toriyama Sensei e ainda talvez apreciá-la. Esse é um comentário mega importante porque ele fala sobre como ele passou já dos 60 anos, ele já se vê como um veterano, ele não sabe por quanto tempo vai trabalhar, né? Ele quer ver um sopro de ar fresco na franquia, acha que os jovens têm essa possibilidade de fazer uma expansão de ideias e trazer também muita qualidade, né? Pode ser realmente, a gente tem que pensar já no futuro da franquia com várias mudanças, né? Pode haver releituras mesmo de Dragon Ball, não só remakes, mas às vezes até... como é que é o nome? São releituras, né? Releituras, não é remaster, reboots, né? Reboots na franquia, vai saber. A gente tem que estar aberto a essas possibilidades, pode vir coisa muito legal por aí, também pode vir coisas de péssima qualidade, faz sentido a gente ficar preocupado, mas é interessante ver ele falando que, cara, não me importa se eu não trabalhar, eu só quero ver a franquia em boas mãos, só quero ver uma evolução, né, trazer novidade pra franquia. E isso é bem importante, né, não ficar só preso. Agora a gente passa pra outra entrevista com o Nakatsuru, só que dessa vez conduzida pelo canal Sophian Le Geek, né, e eu traduzi novamente baseado na tradução em inglês do Venix lá no Twitter. E aqui essa entrevista foi polêmica, né? Que eles fizeram várias perguntas meio idiotas. Vamos ver. Como você vivenciou o seu retorno à franquia Dragon Ball com a chegada de Dragon Ball Daima? A carga de trabalho foi a mesma de antes? Aí o Nakatsuru falou, fazia quase 20 anos desde a última vez que eu trabalhei em um projeto como esse na Toei. Dessa vez eu senti que estava ainda mais profundamente envolvido no meu trabalho do que antes, corroborando o que ele falou antes. Quais foram as instruções de Toriyama Sensei para a criação do Super Saiyan 4 em Daima? Para Dragon Ball GT, Toriyama-san apenas forneceu algumas diretrizes para a criação do personagem. Né, corroborando o meu próprio vídeo que eu falei, né, que o Toriyama viu lá, supervisionou, deu uma ideia, falou, gostei disso, não gostei daquilo, né, mas não é como se ele tivesse dado essa diretriz desde o começo, né, o Nakatsuru já havia feito um design base e o Toriyama deu uma ajudadinha ali. Agora, quanto à versão do Daima, ele esteve muito mais envolvido. Nós realmente queríamos criar um personagem que refletisse completamente a visão de Toriyama-san. Né. Isso dá a entender de novo que o Toriyama estava mais envolvido no sentido de que ele fez toda a releitura, mas ele passou as instruções e os animadores fizeram, especialmente o Nakatsuru, né, que era o designer de personagens. O Super Saiyajin 4 em Daima tem as mesmas cores do Super Saiyajin God. Existe alguma conexão? Infelizmente eu não posso responder isso, pois não trabalhei no design do Super Saiyajin God em Dragon Ball Super, então eu não saberia. E o Toriyama provavelmente não deu instruções sobre isso, então pode ser que ele só pensou na harmonia de cores, né? Fazer com que o cabelo do personagem seja da mesma cor dos pelos, né? Em vez de fazer aquele contraste meio diferente de você ter o cabelo preto e a pelugem vermelha, né? O que pode até não fazer muito sentido no Super Saiyajin 4, mas também dava uma característica única a ele. O Super Saiyajin 4 não aparece em Dragon Ball Super, mas Akio Yoko declarou que Dragon Ball Daima é uma sequência canônica do mangá original. Não falou nada disso, né? Ele falou que é uma sequência da saga Buu, nunca usa canônico. Né? Deveríamos então considerar Dragon Ball Super como uma sequência alternativa ao mangá original? Aí, obviamente, pergunta idiota, porque como é que o Nakatsuru, um animador que voltou agora só no Daima, vai saber sobre isso? Não sei, é uma possibilidade. Trabalhei intensamente no Daima, mas talvez já haja um significado mais profundo por trás de tudo isso que eu não saiba. Né? Por isso que as perguntas deles foram criticadas pelo fandom, porque eles estavam perguntando de coisas que claramente não teria como os animadores saberem. Né? Você assistiu Dragon Ball Super? Entre Super Saiyajin 4, Daima e Super Saiyajin Blue, quem é o mais forte? Outra pergunta boba. Aí ele ri, né? Risos, balança a cabeça como se dissesse não, né? Como é que eu vou responder isso? No final, não importa quem vença, ambos são personagens muito amados. Mas talvez Toriyama Sensei tenha colocado muita energia no Super Saiyajin 4, então talvez ele. Né, ele ainda tentou escolher, talvez o Super Saiyajin 4, porque o Toriyama assim, investiu mais nisso, mas não dá pra saber se ele investiu muito mais nisso do que no Blue, né? Apesar que o Blue só parece um recolor, não é só um recolor, tem umas diferenciazinhas, mas vocês estão ligados. Quem é mais forte, Kid Buu ou Buhan? Na sua opinião, quem Toriyama acha que venceria, né? Como é que o cara vai responder isso? Né? Aí ele, confuso, essa é uma pergunta muito difícil e ele dá risada no final, né?
Os caras têm a oportunidade de entrevistar o lendário animador Katsuyoshi Nakatsuru, que quase se tornou um sucessor do Toriyama. O próprio Toriyama falava que às vezes ele confundia as próprias artes dele com o Nakatsuru, de tão foda que o Nakatsuru era. Chega no cara que voltou 20 anos depois pra franquia, tá meio perdido em certas coisas do Super e até coisas do mangá original. Como é que o cara vai responder isso, né? Sei lá, os caras achavam que o maluco era mega brother do Toriyama e sabia de tudo que ele havia pensado antigamente. Não faz o menor sentido fazer esse tipo de pergunta pra um animador, né? Qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball e por quê? Aí ele fala, o Goku, ele continua sendo o protagonista que passa por todas as aventuras, então sim, é ele, né? O Goku também é o meu personagem preferido, tô nessa com o Nakatsuru. E por fim, por que Toriyama criou outro Bardock? Ele é diferente daquele que você projetou, mas ele ainda canonizou o seu design em um quadro do mangá original, né? Canonizou. Toriyama Sensei reconheceu o Bardock no mangá original. Pode ver que ele fala reconheceu, né? No sentido de ele pegou o Bardock ali, criado pro especial de 1990, que também teve redesign do Toriyama, vale dizer que não foi... o Toriyama não teve nenhum dedo no Bardock antigo, não. Nakatsuru fez o design, passou pro Toriyama achou interessante, né, sabia mais ou menos a história ali, fez um redesign, voltou pro Nakatsuru, usou no especial, aí o Toriyama assistiu o especial, gostou, falou que se emocionou, curtiu, pegou ali, colocou o Bardock em se não me engano, 2 quadros do mangá original ali, no momento que o Freeza tá prestes a matar o Vegeta, né, canonizou, né, a galera usa nesse sentido, mas trouxe ele pro mangá assim, até porque é o pai do Goku, a história fazia sentido ali, né, traria maior peso dramático pra obra, usou, mas aí mais recentemente ele quis fazer, não, vamos fazer uma espécie de retcon, uma releitura aqui, né, eu mudei de ideia, quero consertar algumas coisinhas ali, outras eu acho que ele não fez tão bem, né, é uma outra abordagem, né, do Toriyama. Aqui, voltando então, né, o Nakatsuru falou, Toriyama Sensei reconheceu o Bardock no mangá original e eu lembro que todos nós estávamos muito felizes no estúdio, né? Reforçando o que eu falei antes. Não consigo explicar por que ele foi retrabalhado mais tarde, mas até hoje eu me sinto muito honrado que Toriyama Sensei integrou um personagem que criamos no trabalho original. Isso que é legal de ver, né? A humildade dele, a sincera felicidade que ele tem ele criou o Bardock, né? Aí teve uma releitura pelo Toriyama até e a etapa final e depois por fim chegar no mangá, mas ele ficou mega feliz com isso, com o Bardock, com o Super Saiyajin 4, então pra ele é isso que importa. O Toriyama quis retrabalhar mais recentemente por motivos pessoais dele, talvez ele mudou a percepção ao longo do tempo, né, não importa, né, o Bardock antigo sempre vai estar lá no mangá original, muita gente adora o personagem até hoje, mesmo com muita gente curtindo a releitura, e tá tudo certo, né, pra ele não importa por que o Toriyama quis fazer isso, e obviamente não tem como ele saber também, outra pergunta que não faz muito sentido. Então acaba essa entrevista e vamos agora para a entrevista com Nakatsuru, mais uma pelo canal El Camino de la Serpiente, né? O Caminho da Serpente, canal em espanhol, e eu fiz a tradução baseada na legenda em inglês do próprio canal deles. Bora lá! Muito obrigado por tirar um tempo para nos responder, somos grandes admiradores do seu trabalho. Poderia nos dizer como você definiria o seu estilo e como ele evoluiu com o tempo? Né? Quais elementos você acha que os fãs podem reconhecer em seus trabalhos? É uma pergunta difícil, muitas vezes eu mesmo não sei, então é difícil dar uma resposta a essa pergunta. Acho que eu sempre trabalhei com a consciência de refletir o máximo possível as imagens de Toriyama Sensei na tela. Corrobora outras respostas dele. Né? Você é muito lembrado... Não, eu não pulei aqui não, né? Tá certo. Você é muito lembrado pelos fãs por ser o designer de personagem do Bardock e seu bando no especial de TV, e também em Dragon Ball GT, onde você introduziu o Super Saiyajin 4, e agora o recentemente concluído Daima. Como foi o processo de fazer os designs dos personagens, especialmente para o novo Super Saiyajin 4? Demorou muito para finalizar o design? E Toriyama Sensei te deu instruções ou conselhos específicos sobre como o design deveria ser? Aí a gente tem uma resposta mais completa sobre isso, mas essa entrevista demorou um pouquinho mais para sair, então por muito tempo a gente ficou perdido. Bora ver! Primeiramente, sobre o Bardock do especial de TV. Naquela época, para começar, leríamos a história, pensaríamos em que tipo de personagem gostaríamos de criar, faríamos um rascunho e então enviaríamos para o Toriyama Sensei, que então nos daria a sua recomendação sobre como deveríamos proceder. Foi assim com o Bardock do especial de TV. Então eu pensei sobre o Super Saiyajin 4, né, do GT, e nesse caso enviei ao Toriyama Sensei e inusitadamente ele me deu o seu ok quase sem modificações. A única modificação foi aquela parte lá perto da barriga que ele preencheu com um pouco de pelo embaixo, né, como eu falei no meu vídeo. Agora, para o Daima, né, cadê? Eu buguei aqui, ó. Então, 20 anos depois, fizemos isso de novo, né? No caso, dessa vez para o Daima. Em Daima me foi dito que o Goku e os personagens principais se tornariam crianças. E quando eu estava decidindo
qual deles deveria virar criança. No começo eu desenhei de uma forma meio adulta. Foi então que o sensei me pediu para desenhá-los mais como crianças. Portanto, eu fiz algumas correções. De todos os projetos em que eu trabalhei até agora, acho que o Daimon provavelmente foi o primeiro onde Toriyama Sensei me deu muitos conselhos, ou melhor, instruções. Apesar de ele não responder precisamente, o Toriyama só me deu instruções para fazer o Super Saiyan 4, dá muito a entender que sim, tudo que estava passando ali no Daima eram instruções do Toriyama para o Nakatsuru fazer. A gente até tem alguns designs do próprio Toriyama sim, mas eu acredito fortemente que o Super Saiyan 4 não tem um design do Toriyama, ele passou as instruções pro Nakatsuru. Falando do passado, o estúdio Junior deixou uma marca significativa em Dragon Ball. Qual você acha que foi a maior contribuição desse estúdio para a série? Quais memórias você possui daquela época? E também como era a relação de um estúdio independente trabalhando com a Toei Animation? O meu amigo animador Takeo Ide, que inclusive estava na... Eu não lembro agora se ele ainda tá na franquia atual, talvez esteja, mas estava muito presente até em Dragon Ball Super, anime de TV. Então, voltando, meu animador Takeo Ide, veterano, e eu fomos ambos contratados como animadores no estúdio Junior pela Toei Animation e trabalhamos juntos em uma história por um tempo. No estúdio Junior eu trabalhei com Minoru Maeda, que também é um animador veterano meu e tem feito design de personagens desde Dr. Slump, e pude estudar sob a sua orientação. Minoru Maeda foi o primeiro designer de personagens, ele trabalhou no Dr. Slump, mas foi o primeiro de Dragon Ball que ficou até mais ou menos ali metade da saga Cell. O cara foi extremamente importante, outro que trabalhava muito próximo às vezes ao Toriyama, conhecia ele, ia na casa dele, recebia instruções, tinha um estilo artístico muito parecido na época mais redonda, então vale a pena vocês conhecerem também mais sobre Minoru Maeda, Primeiro designer, aí depois Nakatsuru e Tadayoshi Yamamura, essas três lendas do antigo Dragon Ball. Um dos aspectos mais comentados do Daima foi a similaridade entre a roupa de goma e dos uniformes da Tropa do Orgulho. Essa semelhança foi intencional? Se sim, podemos esperar ver alguma conexão no futuro? Veremos alguns dos novos personagens novamente em projetos futuros? Por conta de o design do Goma ter sido feito pelo Toriyama Sensei, talvez haja uma conexão, mas eu não sei dizer. Eu não sei. Então é outra daquelas perguntas que a galera quer saber se teve instruções ali do Toriyama falando, faz parecido com a Tropa do Orgulho, faz alguma conexão, não sei o que. Não tem como os animadores saberem, Talvez no máximo um diretor poderia saber, o roteirista, Yuko Kakehara, mas eu imagino que nem ela saberia. Essas coisas só partiu do Toriyama, e o Toriyama era muito de reaproveitar certos elementos de design. Então não é porque é parecido que necessariamente tem uma conexão, às vezes só o Toriyama reaproveitando o que ele gostava. Então, para terminar, temos um presente para o Nakatsuru Sensei. Essa é uma edição em espanhola do anime Comic do Z, e a arte da capa é uma de suas ilustrações, então é para ele. Aí falou, imaginei que seria isso, muito obrigado. Os caras deram um anime comic ali, um livro uma edição específica, cujas capas realmente foram desenhadas pelo Nakatsuru, deu a versão espanhola para ele com um presentinho para finalizar a entrevista. Agora a gente passa para a mesma entrevista do mesmo canal, só que agora com Takashi Kubota. Muito obrigado por tirar um tempo para nos responder, somos grandes fãs do seu trabalho. Muitos fãs de animação se divertem identificando animadores baseados em seus estilos em cenas específicas. Como você definiria o seu estilo e como ele evoluiu com o tempo? Aí o Kubota fala, é uma opinião difícil de dar, Eu sempre estive ciente da minha falta de estilo próprio. Eu não dizia, essa é uma imagem que eu quero desenhar quando era criança. E me foi dito que seria algo que surgiria quando eu me tornasse um profissional. Mas mesmo após me tornar um profissional, eu tive que mudar meu estilo para cada obra. Em parte porque a animação é um trabalho que exige que eu desenhe vários estilos de imagens para diferentes trabalhos. Então eu tive que alterar meus designs para cada obra. Acho que minha habilidade de me adaptar aos padrões de vários trabalhos é agora um dos meus pontos fortes. É interessante saber isso até porque, apesar de ele falar que não tem estilo, dá pra reconhecer, o estilo do Kubota analisando ali. Ele tem algumas idiosincrasias bem legais, mas é legal ver como ele não tinha um estilo muito próprio, ele foi só se adaptando para cada obra e ainda assim ele encontrou um caminho certo e se tornou um grande profissional. Você teve cenas de destaque em Dragon Ball Super Broly, incluindo as ilustrações nos créditos. Enquanto trabalhava nessas ilustrações, você já sabia que eles, a Toei Animation, te queriam para Dragon Ball Super Super Hero? Como você recebeu a notícia de que estaria envolvido como um supervisor de animação e designer de personagem nesse filme? Eu não sabia. A produção já tinha começado. Super Hero foi a primeira animação de Dragon Ball que foi feita com base em 3D CG. Então estiveram fazendo vários testes por um longo tempo. E quando estávamos trabalhando em Dragon Ball Super Broly, eles já estavam preparando a versão 3D do Super Hero. Então, após muitas reviravoltas, não havia mais jeito. Quando as coisas saíram do controle, eles precisavam de alguém para cuidar do aspecto visual do projeto, e então me chamaram. Isso é verdade, corrobora outras entrevistas anteriores que eles falavam que, eles já estavam planejando ali o Super Hero desde a época do Broly, Então, é legal de ver como a
As produções sempre estão bem adiantadas. Não é que eles estão fazendo um filme ali, eles esperam acabar totalmente o filme para começar outro. Eles já estão com outros projetos em paralelo. Tá fazendo Dragon Ball Super, já trabalha no Super Hero, aí tá no Super Hero, tá trabalhando no Daima. No Daima provavelmente já estavam trabalhando em outro filme, outras coisas, né? Então a produção é sempre bem exigente e bem ampla. Deixa eu ver, então me chamaram, certo. Na Espanha, Dragon Ball Super Hero se tornou o filme de Dragon Ball de maior bilheteria de todos os tempos. Como você se sente sobre isso? Você tem alguma mensagem para os fãs da Espanha que, após assistirem ao prólogo do filme Super Hero e também Dragon Ball Daima, esperam que você esteja envolvido em novos projetos? Aí o Kubota se surpreende, é mesmo? Foi tão popular na Espanha? Eu não posso fazer um anúncio, né? Mas acho que a Toei Animation e a Shueisha vão continuar a trabalhar em Dragon Ball mesmo após o falecimento de Toriyama Sensei. Então estou certo de que continuarão trabalhando em conteúdos de Dragon Ball. Tenho certeza de que muitos novos projetos serão anunciados em um futuro não tão distante, e se eu tiver a chance, gostaria de estar envolvido neles. Aqui vale fazer um adendo que eu acredito que é o que o próprio Kubota acredita, né? Ele não tem essa informação, né? E mesmo se ele tivesse, ele não poderia dar, mas ele tem essa percepção de que eles vão continuar assim, trabalhando com Dragon Ball, até porque é uma franquia gigantesca, seria muito idiota eles pararem todas as produções assim, pensando mercadologicamente, né, para não deixar a franquia morrer, não só uma questão de respeito para o Toriyama, mas eu acho que a gente tem que tomar essa afirmação do Kubota com cuidado, não como se ele estivesse confirmando que tem, como se ele já soubesse, mas o sentimento dele, o que ele espera, o que ele acredita. Quanto ao filme Super Hero, foi o primeiro filme de Dragon Ball em 3D e estávamos bem ansiosos com isso, pois ficamos preocupados se os fãs iriam gostar do filme ou não. Mas o roteiro escrito por Toriyama Sensei retratava uma história muito comum, que era bem o estilo de Dragon Ball, e a equipe de animação 3D havia criado imagens de altíssima qualidade. Por conta disso, acreditamos que nossos fãs iriam gostar, então estou muito feliz em ouvir que o filme se tornou um sucesso na Espanha. Né? Legal saber que ele fica feliz, né, de ver todo o esforço que foi recompensado. Né? E que bom, né, que o filme, apesar de ter muita gente torcido o nariz ali por causa do 3D, né, ele conseguiu compensar assim, e ele é um filme muito legal, muito bem produzido, não dá pra dizer que é mal feito de jeito nenhum. O que você pensou quando foi apresentado a Dragon Ball Daima e convidado a participar do projeto? Agora que a série está completa, como você avalia o seu papel nela? Bem, eu mencionei mais cedo que ainda não faço ideia do que irá acontecer a seguir, porque eu realmente não sei. Reforço. Eu estava trabalhando na Toei, e por mais que eu estivesse supervisionando o filme Super Hero, não me disseram nada sobre o Daima. Então depois que todo o trabalho foi concluído, o produtor me ligou e disse que havia muito trabalho a ser feito no estúdio, mas já era tarde demais, e eu fiquei chateado naquele momento. Ele me pediu para falar com ele o mais rápido possível, mas eu já tinha decidido meu próximo trabalho. Só que a oportunidade de trabalhar com os designs de personagens de Nakatsuru-san para uma série de TV baseada em uma história original de Toriyama Sensei foi algo que eu nunca havia pensado antes, então eu fiquei muito ansioso com isso. Me apressei e fiz o outro trabalho, e quando eu cheguei no primeiro episódio do Daima, me foi dito que o diretor de animação ainda nem havia sido escolhido. Mas eles já tinham dito. Kubota-san também está trabalhando em outros projetos, então ele não poderá dirigir. Só que eu falei, né? Ele falou, então eu disse, não, eu posso, eu farei isso. Né? Ele ficou animado para dirigir. Eu tinha a ambição de apoiar a qualidade do trabalho de Nakatsuru-san, então pedi a eles que me deixassem fazer isso, e o primeiro diretor da história foi escolhido posteriormente. Estou falando do episódio 1, né? O que ele estava falando. Bem legal de ver sobre isso, né? Como ele tava mega ocupado, provavelmente lá, o cara conhecido por estar envolvido em One Punch Man, tava bem atarefado já, mas, pô, o cara adora Dragon Ball, trabalhar com o Nakatsuru, animador veterano que ele sempre admirou, uma história original do Toriyama pra um anime semanal, pô, que mega oportunidade, acho que o cara não ia querer participar, né? As grandes estrelas de Dragon Ball atualmente estavam sim no Daima e fizeram um excelente trabalho, e é muito legal ver que o Kubota, apesar de estar mega corrido ali, como ele falou, ele se sentiu mais como um maestro de orquestra, né, aparecendo ali nos momentos certos para guiar a galera, fazer uma outra coisa ali importante, não estava mega envolvido, mas ele fez o seu máximo, e as suas cenas realmente se destacam, em especial o último Kamehameha do Goku Super Saiyan 4 adulto, que foi muito foda no estilo dele. Por fim, né, eles agradecem ao Kubota Sensei, dizem que tem um presente para ele, a edição espanhola de Dragon Ball Super Hero, e o Kubota agradece também pelo presente. E essas foram as entrevistas do evento Made in Asia 2025, né, cujas algumas perguntas eu até consegui fazer intermédio da Avon, então fiquei mega feliz de ajudar com essa questão do evento. Foi um evento bastante importante, né, foi muito legal, tivemos essas entrevistas que trouxeram mais informações do Daima, enquanto os grandões ali da Toei não soltam mais nada, e agora o futuro de Dragon Ball ainda é incerto, né, no momento que eu gravo esse vídeo, em março de 2025, mas
Essas informações já são primorosas, já ficaram aí pra história, deu pra aprender muito sobre esses animadores. Sempre fica a recomendação pra vocês irem aqui no site do Kami, procurarem, podem entrar na parte de entrevistas, escolherem os anos e aprenderem mais sobre a produção de Dragon Ball. Tem entrevistas do Toriyama, mas também dos animadores, dos dubladores, dos produtores, roteiristas, né? Tem sempre muito a se aprender com Dragon Ball, fica também essa recomendação no final. Se vocês curtiram, curtam o vídeo, compartilhem com a galera, né? Se tiver no celular, aperta no hype aí, a galera que tá ligado que dá pra hypar o vídeo, ajuda o canal, né? Compartilha com o pessoal, comenta qualquer coisa, né? Mesmo que seja simplesmente, pô, legal as entrevistas, pá, ajuda no engajamento. Por favor, galera, muito obrigado por tudo e até a próxima, pessoal. Valeu!